Olá você meu amigo, olá você minha amiga que me acompanham aqui no canal. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou lhe contar a história deste personagem que você verá agora na sua imagem, José de Alencar. Isso mesmo, o escritor, romancista, entre outros adjetivos para este grande cearense. Por conta dele que nós somos chamados de alencarinos. Mas antes eu convido a você, se você é novo ou se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, tá certo? Tá aqui, inscrever-se, ative o sino, deixa o like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? E aqui está o Pix do meu canal, caso você queira fazer alguma contribuição, pois o canal encontra-se novamente desmonetizado. O Pix é esse, 996-204-99387 é meu CPF, tá bom? Pois bem, vamos contar aqui a história do nosso personagem de hoje, o grande romancista, político, escritor, advogado, enfim, o José de Alencar. Pronto, aqui está ele, nosso personagem de hoje, né? Você está vendo aqui a imagem dele. Enquanto você vai vendo aqui a imagem dele, eu vou te contar aqui a história, tá bom? Olha, José de Alencar, ele nasceu em Messejana, Ceará. Messejana que na época era próprio município, né? Que hoje ele é distrito de Fortaleza. No dia 1º de maio do ano de 1829 e faleceu em 12 de dezembro no ano de 1877. Viveu um pouco mais de 48 anos, né? Foi um jornalista, advogado, político, escritor romântico brasileiro, né? Ele descendia de uma família prestigiada e participava do contexto revolucionário pernambucano de 1817, tá certo? Antes dele nascer, logicamente, né? A sua família, enfim. Ele tornou-se notável como jurista, parlamentar imperial, escritor e polemista, ativo nos periódicos do Império Brasileiro. A notabilidade rendeu-lhe homenagens, correspondências e reconhecimento de contemporâneos como Machado de Assis, está aqui a sua imagem, e também do patrônimo da Academia Brasileira de Letras, né? Aqui, no caso ele é, né, que tornou-lhe, e também na mesma medida que lhe rendeu críticas imediatas e posteriores. Enquanto político e teórico do parlamentarismo brasileiro, ele alinhou-se à perspectiva da abolição gradual, defendia a participação feminina na política através do voto, implementou o mecanismo jurídico habeas corpus, viu? Aqui é uma medida judicial que tem como objetivo proteção da liberdade de locomoção do indivíduo quando esta se encontra ameaçada ou restringida de forma direta ou indireta. Normalmente, este amparo pode ser requisitado por qualquer pessoa física, né? Enfim, física ou jurídica, né? Ou seja, então, se hoje em dia, né, temos o velho amparo do habeas corpus, a pessoa não, o advogado vai lá e impedra um habeas corpus para defender um cliente, enfim, e é aceito, foi por conta do nosso cearense José de Alencar, né? Tá certo? Tá aqui. Agora você vai ver aqui também uma imagem interessante aqui, ó, sobre a sua biografia. Essa aqui que você está vendo aqui agora é a casa onde ele nasceu, tá certo? Lá atualmente essa casa ficava no bairro de Messejana, porque o bairro de Messejana na época era um município. Quando este município virou cidade de Fortaleza, passou a fazer parte, essa parte que era Messejana passou a ser um bairro também de Fortaleza, que é um bairro que leva seu nome, José de Alencar, tá certo? Enfim, fica ali perto de São Luís ali e tal. Olha, José de Alencar nasceu em maio de 29 do século XIX, na província do Ceará. A sua avó paterna era Bárbara de Alencar. Você está vendo aqui a sua imagem, né? Ó, ela é uma das principais personagens históricas femininas em processo de libertação colonial, sendo uma figura única na cidade do Crato, no Ceará, a lutar e conquistar por 8 dias a independência do colonialismo português. Ela que foi, né, uma das pessoas mortas ali na Praça dos Mártires, que atualmente é a Praça do Passeio Público aqui em Fortaleza, tá certo? Pelo Império, né? Enfim. Ela estudou, no caso, vamos lá, ele sagrou-se heroína da Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Pernambucana é um dos pilares, né, que deu início também posteriormente, depois de 7 anos, à Confederação do Equador. Inclusive, eu já falei sobre ele aqui já no canal, tá certo? Sobre a Confederação do Equador. Está aqui falado. No ano de 1817, 23 anos,
Aos 20 anos de idade, seu pai, José Martiniano Pereira, tá certo? De Alencar, estudou no seminário de Olinda, onde presenciou a Revolução, sendo preso e injuriado, e aportou à Bahia para ser julgado. Passou 3 anos, tendo, pois, sido destituídos os documentos relativos à rebelião do Crato, impossibilitando o julgamento. Ele, o pai de Alencar, anistiado, retornou para o Ceará. Teve recepção gloriosa e procedido o pleito para as cortes de Lisboa. José Martiniano Pereira de Alencar foi eleito suplente de representação do Ceará. Tornou posse em 10 de maio do ano de 1822, devido à ausência de um dos eleitos. Após breve passagem por Lisboa, José Martiniano Pereira de Alencar retornou ao Brasil, eleito deputado pelo Ceará, a Constituinte dissolvida a Constituinte de 12 de dezembro, e regressou ao norte para concluir os estudos no seminário de Olinda. Depois foi de novo preso e acusado de participação no movimento da Confederação do Equador, como já falei aqui no canal, né? Contou com a absolvição de uma sentença confirmada por Dom Pedro I. Em plena liberdade, inocente e livre da culpa, ele, o padre de Alencar, vestiu a batina de sacerdote no sítio Alagadiço Novo, freguesia de Messejana, que fundara para sobreviver. Recebeu a família dispersas após a derrota da Confederação. Figura mais importante do seu clã, José Martiniano Pereira de Alencar, acolheu a permissão do governador episcopal de Pernambuco, Dom Tomás de Noronha, para exercer o sacerdócio, ressalvando, porém, que não poderia confessar mulher alguma que não for enferma ou menor de 10 anos de idade, sem ser em confessionário, e com grande imposta entre si e a penitente. Mas, por esse... só um detalhezinho aqui, talvez, José Martiniano, ele foi por Dom Tomás de Noronha, talvez a ilha de Noronha, sei lá, tem alguma coisa a ver com ele, não sei, né? Depois vamos falar sobre ele também. Não é Ceará, mas vamos também abrir uma pausa aqui. Entretanto, por esse tempo, contraiu amizade ilícita e particular com Dona Ana Josefina de Alencar, sua prima em primeiro lugar, com quem se unira para o resto da vida. A mulher amável a quem ele, José de Alencar, se refere por autobiografia, no caso o nosso alencarino, né? Dona Ana pensava com carinho e bondade qualquer severidade de seu companheiro primo senador, né? Mas tem algumas fontes aqui que está ainda encarecido, né? O contexto político do país no qual nascera José de Alencar era de disputas. 7 anos antes do seu nascimento, em 1822, Dom Pedro havia proclamado a independência do Brasil. Tornou-se imperador 2 anos após o seu nascimento, né? Em 1831, o monarca, cedendo às pressões internas e externas, abdicaria a favor do seu filho e retornaria para Portugal. Tanto que Dom Pedro I, aqui no Brasil, lá em Portugal, é Dom Pedro IV. Foi nesse cenário político conturbado que o jovem escritor cresceu. Com 9 anos de idade, efetuou uma penosa viagem do Ceará à Bahia, atravessando a seca de Pernambuco. O intuito da família Alencar era estabelecer-se no Rio de Janeiro. Tão marcante foi a viagem para Alencar que ele mesmo afirmou ter tirado desta experiência a inspiração para suas obras mais aclamadas, o Guarani. Chegando ao Rio de Janeiro, com 11 anos de idade, foi matriculado no Colégio de Instrução Elementar, dirigido por Januário Mateus Ferreira, o educador mais antigo da escola. Neste colégio, José de Alencar completou a educação primária, e este colégio, com todas as suas experiências, dedicado o segundo capítulo do Opúsculo, como e porque sou romancista, rendendo-lhe gratas palavras ao antigo professor e à instituição. Aos 13 anos de idade, ele foi deslocado para São Paulo para terminar a formação secundária.
Com o intuito de ingressar na Faculdade de Direito, cuja matrícula realizou em 1846, aos 17 anos de idade. Mas a viagem, as projeções de matrículas e o curso de Direito não excluíram as leituras adicionais de Balzac, Dumas, Victor Hugo e Chateaubriand e outros grandes escritores da época. Após 2 anos de contemplação e recolhimento, conforme descreve em autobiografia, Alencar e outros colegas fundaram uma revista chamada Ensaios Literários. A revista rendeu ao futuro escritor as primeiras efusões literárias e os primeiros arrojos imaginativos. Na época, publicou poemas inspirados em Lamartine e Birot, antigos de cunho político e literário com os títulos bem-humorados, além de ter estruturado seu primeiro romance histórico, intitulado de Os Contrabandistas, cujos originais em maior parte foram queimadas para que um cachimbo fosse aceso e o restante, por iniciativa de José Monteiro, achasse guardado no arquivo do Museu Nacional. Vamos ver quem foi José Monteiro. Tá aqui, este é José Monteiro, né? Ele é mais recente pela foto aqui, é mais recente, enfim. E aqui é o arquivo nacional do Rio de Janeiro, né? Que foi queimado agora em 2016, né? Perdeu um monte de coisa, enfim. No ano de 1848, ao terminar o segundo ano de Direito em São Paulo, regressou ao Nordeste para cursar o terceiro ano da Faculdade de Olinda. Neste mesmo ano, passou 2 meses em sua terra natal. Formou-se, portanto, em 1850. Aos seus dias passados em Olinda, no curso de faculdade, atribuem alguns biógrafos os esboços iniciais que viriam a ser alguns romances urbanos de toda a série indianista. Enfermo em 1849, retornou a São Paulo. Ali mesmo concluiu a faculdade. Diplomado no ano de 1851, estabeleceu no Rio de Janeiro, onde começou a exercer funções de advogado, trabalhando no escritório do Dr. Caetano Alberto, tido como afamado advogado da Corte Imperial, coautor do Código Processual de 1850. Aí tem aqui uma situação aqui que vamos entender melhor, que estão falando aqui, que é a polêmica com Joaquim Nabuco. Como literato, não se apartou do tema da escravidão. Representou de maneira diversas em diferentes classificações o escravo no Brasil, como as especificações e suas especialidades. Neste sentido, sua produção marcante é a peça Mãe, supostamente inspirada em seu contato com Caetano Soares, que reiterava vezes teria indicado a necessidade de uma proteção legal para a mãe escrava que tivesse filho com o senhor, de maneira que ficasse livre quando isso acontecesse. Na obra, José de Alencar dramaticamente explora o protagonismo da escrava em seu sofrimento condicional em veia materna, também explorando o suicídio de um sentido metafórico que abrangia a esperança da liberdade. A repercussão da peça foi consideravelmente boa à época, gerando elogios e estupefação, como o público do Diário do Rio de Janeiro, como publicou na época o jornal. A protagonista deste drama é a escrava. Respeitaram-se todas as conveniências da sociedade brasileira para que se tirar partido somente do sentimento da maternidade, na mesma proporção em que gerou polêmicas como travava com Joaquim Nabuco, a incansável defensor da abolição. Ou seja, os dois ficavam brigando para ver quem era o pai da abolição, enfim, né? A polêmica do meio literário figurou como uma das maiores protagonizadas por José de Alencar e o então jovem Joaquim Nabuco, que acabaram de retornar de uma temporada na França, de 1873 a 1874.
imbuído de mocidade em um forte senso crítico. Inclusive sobre Joaquim Nabuco tem também o seu tema aqui embaixo, aqui, rodando aqui, quem foi Joaquim Nabuco, se você conhece ele, tá certo? Tem também falando aqui abaixo sobre ele. O jovem Nabuco não poupou críticas ao célebre autor de Iracema. Os jovens travavam um longo debate escrito, publicando em formato de folhetins no jornal O Globo. Só que tem um detalhezinho aqui, viu? Esse O Globo aqui, só para você entender, não é o Globo atual, não. Era outro O Globo, tá bom? É porque o Globo atual foi formado em 1965, né? Pelo Roberto Marinho. Essa discussão foi catagolada, perdão, foi pelo pai dele, Irineu Marinho, mas o jornal em si, isso aqui é um outro. A discussão foi catagolada e organizada quase um século depois pelo escritor crítico literário Afrânio Coutinho. Em suas palavras, afirma que Nabuco estava encharcado de francesismo intelectual. Ainda segundo Coutinho, era uma prática comum no meio literário na década de 1870 que os escritores mais novos, como Nabuco, afirmarem-se atacando-se duramente grandes escritores já renomados e consolidados. Tá parecendo uns certos youtubers de hoje em dia, né? Que para poder crescer tiveram que atacar muita gente aí, né? Enfim. Coube a Nabuco dar início às provocações, tecendo diversas críticas de modo geral aos trabalhos de Alencar, do estilo narrativa e diálogos dos seus personagens, acusando o autor cearense de promover um nacionalismo hipócrita e problemático. Avaliou, sobretudo, a peça-mãe e o demônio familiar. A partir disso, a família de Nabuco alegou que Alencar quis ser criador do teatro brasileiro, cujo tema principal seria a escravidão. Nabuco entende que sua opinião para além do campo literário, afirmando que Alencar, enquanto político, sustentou diversos discursos em defesa da escravidão, né? Ou seja, Nabuco acusa que quando Jorge Alencar era político, ele defendia a escravidão, né? E Nabuco se diz que é pai contra a escravidão e da abolição, enfim. E no caso, o Joaquim Nabuco, Jorge Alencar, também afirma que ele é contra a escravidão, enfim. Alencar se defende explicando que tanto seus discursos quanto seus escritos jamais defendeu a escravidão, apenas encarou enquanto dispositivo legitimado por lei. Portanto, mostrou favorável à sua extinção espontânea, gradual e natural, algo que resultasse da evolução dos costumes. Respondendo às críticas feitas por a peça-mãe, argumentava em primeiro lugar que a peça não poderia ser fundadora do teatro brasileiro, pois outras obras a antecederam, e tampouco sua característica seria em uma defesa da escravidão, sendo apenas uma de elemento apresentada gráfico, um elemento do drama apresentável na peça teatral, né? Enfim. E seguiu também a discurso até um ponto que Joaquim Nabuco passa a criticar não somente aspectos literários e narrativos, imputando sobre Alencar a ausência de ideias políticas concretas, a não ser quando se tratava de defender a escravidão. De novo, o Joaquim Nabuco, né, acusando Alencar de dizer que ele é a favor da escravidão. A discussão se encerra com uma palavra final de Alencar em um manuscrito nunca publicado e exposto pela primeira vez a partir da organização de Afrânio Coutinho. Nesse manuscrito, intitulado Sem Resposta, Alencar acusa Nabuco de ter discussão partidária em detrimento de críticas literárias e segue dizendo que não iria acompanhá-lo nesta seara, uma vez que em questões políticas discutiria com seu pai, José Tomás Nabuco de Araújo, que é o pai de Joaquim Nabuco, outra hora o ministro e senador do Império. Curiosamente, após esta polêmica, Joaquim Nabuco amadureceu e publicou seu livro de memórias chamadas Minha Formação. Nele, o autor relembra e confessa erro na forma com qual
tratou Alencar, reconhecendo a grandeza do escritor cearense e assumindo que, abre aspas, quando fui colaborador do Globo e travei com Jorge Alencar uma polêmica em que receio ter tratado com a presunção de mocidade o grande escritor, digo receio porque não tornei a ler aqueles folhetins e não me recordo até onde foi minha escrita, se ela ofendeu o que há de profundo nacional em Alencar, seu brasileiríssimo. A morte de José de Alencar. Por tempo depois, com o fim da polêmica, no ano de 1875, apareceram os primeiros sinais da doença em que levaria à morte, sintomas de tuberculose pulmonar. No ano de 1877, sentindo a necessidade de um tratamento médico, partiu para a Europa, passando por Lisboa, em Portugal, Londres na Inglaterra e Paris na França, mas o tratamento não foi exitoso. Regressou ao Brasil e recolheu-se à casa do sogro, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde faleceu no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Se eu falei que faleceu aqui em Fortaleza, foi no Rio de Janeiro. No velório, Machado de Assis esteve presente e descreveu a morte do seu companheiro das letras em sua coluna História de 15 Dias, da revista Ilustração Brasileira. Abre aspas. Toda essa história desses 15 dias está resumida em um só instante, num só acontecimento único, a morte de José de Alencar. Ao pé desse fúnebre sucesso, tudo o mais empalidece. A Gazeta de Notícias, no dia seguinte da morte de José de Alencar, escrevia o mesclado a dor do luto e a grandeza do legado. O falecimento de Alencar é a viuvez em que se achava a literatura da pátria. Quem não apreciava a iluminada inteligência de que o criado ou pesquisando era sempre individualmente poderoso, um crítico consciencioso de fino tato, perguntou: salve, salve José de Alencar, astro que hoje cintila a celestial esfera, fechou aspas. Agora vamos ver aqui um pouco da cronologia das suas obras. E também a sua vida. Em 1840, transfere-se com a família para o Rio de Janeiro. No mesmo ano, se matriculou no Colégio de Instrução Elementar. Em 46, ingressa na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Em 48, transfere-se para a Faculdade de Direito de Olinda. Em 50, em São Paulo novamente, forma-se em Direito. Em 54, inicia no Rio de Janeiro a sua colaboração no Correio Mercantil. Em 1856, trabalha como redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro. Publica as cartas sobre a Confederação dos Tamoios, polêmica com Gonçalves Magalhães e estreia na ficção com o romance 5 Minutos. No ano seguinte, publica o grande repercussão O Guarani, primeiro em folhetins, depois em livro. Em 1860, o seu pai falece, José Martiniano de Alencar, quem fora revolucionário e político influente. Em 1861, elege deputado, reeleito em várias legislaturas subsequentes. Em 1965, nasce seu filho Augusto Alencar. Em 1868, ministro da Justiça durante 2 anos no gabinete conservador. Em 70, abandona a carreira política, magoado com o imperador Dom Pedro II. De acordo com Oliveira Lima, Pedro II teria ponderado sobre o porquê de Alencar, quando ministro da Justiça do gabinete Itaboraí, ter demitido o chefe da polícia do Pará, o qual exercia de suas funções. Descobrira e denunciara as ligações entre os criminosos do Pará e habitantes do Ceará, que eram influentes eleitorais.
Aí fecha aqui, segundo as informações de Oliveira Lima, em 2021, página 130. Em 1872, nasce o seu filho Mário de Alencar. E em 1877, vítima de tuberculose, viaja para a Europa, tentando se curar, mas falece no Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Em homenagem, no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, sua homenagem foi erguida em 1897 a uma estátua, vamos abrir aqui, a uma estátua no Largo do Catete. Aqui é um estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, Largo este que foi rebatizado na Praça José de Alencar. Tá aqui, ó. Essa praça aqui, lá no Rio de Janeiro, Praça José de Alencar, é uma praça localizada no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Situa-se a confluência das ruas Catete, onde o Baepende, Barão do Flamengo, Marquês de Abrantes e Senador Vergueiro. Ou seja, até o nosso José de Alencar é homenageado no Rio de Janeiro, né? Aqui em Fortaleza, em 1910, foi erguido o teatro, né, José de Alencar. Inclusive, já falei sobre ele já no canal. A Praça José de Alencar, que fica mesmo de frente, né? E a Estação José de Alencar, né? Que é uma estação nova do metrô da linha Sul, tá? Que liga Fortaleza a Maracanã, tá certo? Ele também tornou-se nome de um distrito do município de Iguatu, aqui no Ceará, tá certo? Ou seja, várias homenagens ao nosso alencarino, né? O nosso eterno romancista, enfim, José de Alencar. E também a Academia Brasileira de Letras, grande expoente da literatura brasileira no século XIX, não alcançou a fundação dos seus silógio brasileiro, né? Ou seja, do seu silógio brasileiro. Coube-lhe, entretanto, a homenagem ser de patrônomo da cadeira 23 da Academia, né? Inclusive, até o Antônio Salles também era para participar da BL, né? Mas ele não quis, que ele era para ser um dos patrônomos, junto com o próprio Machado de Assis, enfim, né? Enfim, tem várias discussões aqui, né? Discussões, enfim. Olha, tem uma literatura aqui muito grande, tá certo? Que eu não vou deixar, não vou ler muito para você, para não tomar muito seu tempo, tá bom? Mas essa leitura que eu estou aqui passando vai ficar para você aqui na descrição desse vídeo para que você assista com mais calma, tá certo? Então é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal. O vídeo foi um pouquinho longo, mas é uma homenagem justa, né, para o nosso cearense, enfim, romancista de Alencar, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, tá bom? Dá aquela moral aqui no canal, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, tá aqui. E também, se quiser fazer contribuição pro canal aqui, tá certo? Tá aqui o Pix do canal, tá bom? É o Pix 996-204-993-87, que é o meu CPF, tá bom? Qualquer valor é de bom grado, até porque o canal está desmonetizado, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.